Você que é dev e ganha acima de R$ 4.500 por mês, tá na hora de começar a investir. Vem fazer parte da UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Link na descrição. Eu sei, a gente tá meio monotemático sobre System Design, eu prometo que a gente vai voltar à programação normal, mas você precisa entender que isso foi o meu hiperfoco do ano passado, e que nos últimos anos eu fiz mais ou menos 20 entrevistas de System Design. Dessas 20 eu fui contratado para 5 empresas que cobraram entrevistas de System Design. Como que essas entrevistas se dão? As empresas têm seguido muito um padrão Big Tech. O que é um padrão Big Tech? Você vai começar ali com uma entrevista do RH, depois você vai passar por algum tipo de entrevista técnica. Às vezes essa entrevista técnica é mais um questionário, são mais perguntas que podem envolver System Design ou não. Muito provavelmente vai ter algum teste lead code ou algum teste take home ou algum outro desafio de código. Depois você tem a entrevista de System Design. E uma vez passando pela entrevista de System Design, você tá com o pé na porta, geralmente tem algum tipo de última reunião, última meeting ali, última entrevista, último level, que é pra você ver ali o fit com o Engineering Manager, com a equipe e tal. Vamos focar hoje nessa etapa aqui, a etapa de System Design. E vamos focar hoje, vamos ter um approach, uma pegada bem Big Tech. Por que uma pegada Big Tech? Bom, as Big Techs começaram isso daqui, as outras empresas seguiram esse padrão, e as Big Techs costumam ser as mais difíceis, as que cobram entrevistas de System Design mais completas. Então, se a gente estiver preparado para as entrevistas de Big Tech, a gente está preparado para todas. Como que essa entrevista se dá? O entrevistador vai te dar um desafio. Existem alguns padrões de desafios que a gente mapeou. Disclaimer, eu tenho um curso de System Design, a gente ensina várias dessas coisas, tá? A gente fala sobre esses padrões, mas o que você precisa saber é que existem alguns padrões mapeados aqui. Dos mais comuns, você tem, por exemplo, o encurtador de URL, é um padrão clássico. Streaming de vídeos é algo muito clássico. Sistemas de recomendação, aplicativos como Uber, iFood, que você pede algo. Alguns motoristas podem estar disponíveis para ouvir aquela mensagem de você pedindo algo e algum deles pode aceitar. Dropbox ou serviços como Dropbox. Então vai cair um desafio assim para você. Caindo esse desafio, você vai fazer algumas coisas, tem algumas etapas. As etapas que são esperadas que você faça são, primeiro é levantar requisitos, né? Na verdade, a primeira é entender o problema. Como um encurtador de URL vai funcionar de que maneira? Quem é o público-alvo? Todo mundo vai poder usar? O usuário vai fazer login com alguma coisa? A gente vai traquear alguma coisa? Vamos traquear algumas métricas? Quais são as features? Nesse entender o problema, a gente vai levantar os requisitos, geralmente, primeiro os funcionais, depois os não funcionais. A gente precisa saber quantos usuários vão utilizar, quais são as features que esses usuários vão utilizar, quais as limitações, o que está dentro do escopo, o que está fora do escopo. E esse vídeo aqui de hoje não é uma aula magna pra gente te fazer passar numa entrevista, até porque isso é muito difícil. Nesse vídeo de hoje, eu quero te explicar o que o entrevistador está pescando, o que ele está buscando que você apresente para você passar na entrevista e o porquê que isso é importante. Então, a primeira coisa que ele vai estar buscando aqui, nessas partes de entender o problema e levantar os requisitos, é o seu entendimento. Eu consigo pegar um problema vago e ir pontuando coisas nesse problema vago até eu ter uma boa compreensão do problema para então eu começar uma solução decente? Muito mais importante do que você sair desenhando caixinha e botar uma fila aqui, um banco de dados aqui, um load balancer lá, um API gateway lá, é a gente ter um entendimento cristalino do que é esse problema. Tem aquele ditado, garbage in, garbage out. O que é o in, né? O que é o input aqui? O input é o nosso entendimento do problema. A nossa solução só pode ser tão boa quanto a nossa capacidade de compreensão desse problema. Esse entendimento também vai mostrar uma maturidade grande. Vai mostrar que você já viu coisas, já trabalhou com coisas, que você sabe pensar em problemas que podem surgir. Quando eu falo pro entrevistador, né, por exemplo, vou levantar algo aqui. A gente vai estar desenhando isso para ser um app nativo web, mobile ou os dois? A gente precisa de notificações em real time? A gente precisa de analytics? Porque se a gente precisar de analytics, né, se a gente precisar de, não sei, quantos usuários clicaram num link, é interessante eu já começar o entendimento da minha solução com esse pré-requisito. Isso altera como o meu sistema vai funcionar, tá ok? Dentro de requisitos funcionais, é claro, a gente vai estar levantando como que o negócio funciona. Qual o tamanho máximo de uma URL que o usuário pode enviar? O usuário, ele pode escolher a URL pequena, né? Caso você não saiba, o encurtador de URL é tipo assim, você envia uma URL muito longa, .com.br, barra sei lá o quê, e essa URL muito longa vai virar aqui um short.com barra 123, né? Ele vira uma URL muito mais curta. Isso é o que o encurtador de URL faz. Hoje em dia, alguns deles estão embutidos com analytics e outras coisas pra gente conseguir traquear quem clicou, da onde clicou e etc.
etc. Né? Esse é o problema. Então, o usuário pode escolher qual é essa URL curta? O usuário vai traquear ali as analytics? Esse tipo de coisa é importante. Tão importante quanto isso são os requisitos não funcionais. Quais os requisitos de latência? Porque é muito diferente eu criar um sistema que vai encurtar um URL em poucos milissegundos, ou então, se eu puder demorar 1 minuto para retornar essa URL para o usuário, fica mais fácil. Qual a disponibilidade? Qual a duração, né? Quanto tempo esses links vão ficar armazenados? Qual o tamanho no nível de quantidade de usuários, quantidade de URLs, quantidade de tráfego? Isso é importante, as Big Techs estão muito interessadas nisso, porque é muito, muito, muito diferente eu fazer uma solução dessa no meu computador, que eu consigo fazer em um único arquivo de Node, e vai funcionar para mim, mas uma Big Tech não está interessada nisso, uma Big Tech está interessada em servir milhões de clientes. Então a minha solução que funciona na minha máquina para mim, não vai funcionar para milhões de clientes distribuídos ao longo do mundo inteiro. É imprescindível a gente conseguir levantar essas dificuldades aqui, né? A gente mostrar essa maturidade de não, a gente não está desenhando um projeto pessoal que vai rodar na minha máquina, né? A gente está desenhando um negócio de verdade. Depois desses requisitos, é muito comum uma prática que a gente chama de BOE, Back of Envelope, traduzido para o bom português, né? Cálculo de padeiro, cálculo de guardanapo, é o Back of Envelope Estimations. São estimativas. Essas estimativas precisam ser precisas? É claro que não, é uma estimativa, né? Mas elas precisam ser razoáveis. Então o que o entrevistador está buscando aqui? Ele está buscando uma certa noção da área. Por quê? Se eu faço um encurtador de URL para 1000 usuários, é bem razoável eu falar para o meu entrevistador: olha, a gente vai jogar isso aqui numa VPS de R$20 e vai funcionar. E realmente vai. Realmente vai. Para 1000 usuários vai. Agora, quando a gente lida com milhões de usuários, a gente começa a ter que pensar o seguinte: quantos requests por segundo a gente está servindo, né? O meu servidor tem capacidade de entregar isso? Se não tiver, qual solução que a gente vai utilizar aqui? Quanto de dado a gente está armazenando? Porque assim, 500 megabytes eu armazeno no meu PC, novamente. 20 terabytes começa a complicar. E essa quantidade enorme de dados vai causar uma certa lentidão. Então a gente precisa começar a pensar também em cache, pensar em outras soluções para acelerar o acesso a essa quantidade muito grande de dados. Quanto de banda larga a gente precisa, né? Depois disso, depois dessas estimativas, a gente já tem uma noção razoável do que a gente vai desenhar e qual o tamanho, qual o escopo daquilo que a gente vai desenhar. A gente costuma partir pro quinto, que é o design da API. E agora, esses próximos passos geralmente não são seguidos um atrás do outro, não são seguidos à risca, tá? São coisas que você pode fazer numa entrevista para demonstrar um certo conhecimento. O design de uma API, ele demonstra também que você conhece o problema, que você conhece como que o usuário vai acessar essa sua solução e como que as partes dessa sua solução vão funcionar. Por exemplo, eu entendi o problema. Eu entendi que um usuário vai querer enviar uma URL longa e ele vai querer que retorne uma URL curta. Então, na minha API, a gente vai ter um post aqui, /URLs, com um body, um corpo de JSON, e nesse corpo de JSON vai uma longa URL, né? Uma URL longa. E na resposta eu devo receber uma URL curta, né? Na response aqui, você recebe uma URL curta. Claro, isso aqui é um exemplo bem simples, né? Até porque para um encurtador de URL, a API costuma ser bem simples, mas o bom design da API vai demonstrar que você tem uma noção de como fazer esse sistema de verdade. Pegando um exemplo mais complexo aqui, como que você faz upload de vídeos longos? Não é simplesmente um post no /vídeo e aqui no body vai o binário do vídeo, né? Isso aqui não funciona. Você tem que fazer um upload com multipart, você tem que ter ali alguma autenticação, geralmente vai ter uma pre-signed URL, uma URL assinada. A gente está no encurtador de URL, que é o exemplo mais simples de todos, né? Um dos mais simples. Mas, numa entrevista que pode cobrar coisa de vídeo, complicou bastante. Também é comum a gente desenhar os esquemas dos bancos de dados. E aqui o negócio fica interessante, porque é muito comum uma solução de múltiplos tipos de bancos de dados. É muito comum numa entrevista de System Design, porque, na verdade, a maioria dos grandes sistemas impressionantes vão utilizar tanto SQL quanto NoSQL. Eles vão utilizar a melhor ferramenta para determinada parte do problema. Então, as partes mais transacionais que requerem consistência mais forte vão estar sob um banco SQL, e as partes que requerem mais throughput, dados menos estruturados, vão estar num banco NoSQL, e às vezes existem links entre esses bancos, em que um campo do SQL, uma coluna aqui do SQL, pode apontar para um endereço no NoSQL. Supondo que você utilize um NoSQL do tipo KV Store, né, Key Value
Store, um dos exemplos é o Dynamo Database, você pode, então, ter aqui algo que aponte para aqui, né? Por exemplo, Dynamo Key, ou que aponta para o URL do S3. E aí você consegue fazer um misto de diferentes bancos de dados. Isso vai mostrar uma grande compreensão de como utilizar diferentes ferramentas, o seu domínio sobre diferentes ferramentas, e que você consegue desenhar ali os esquemas de diferentes bancos de dados para melhor solucionar aquele problema. Então, nota, a entrevista de System Design, né? Ela vai muito além de você simplesmente decorar padrõezinhos e caixinhas e tal, onde o mais importante aqui é sempre, eu quero que fique bem claro isso aqui pra você, tá? O mais importante que você quer demonstrar numa entrevista de System Design é a compreensão do problema, tá? É a sua capacidade de compreender muito bem um problema, de propor uma solução e que você saberia mais ou menos como estruturar essa solução. Não tem nada a ver com caixinhas e setinhas. Por isso que a entrevista de System Design, ela não é uma entrevista que tem a ver com código. O código é o detalhe de implementação quase. Aqui a gente está muito mais preocupado com a arquitetura, a gente está muito mais preocupado com a infraestrutura, a gente está muito mais preocupado com os fluxos de dados, com os flows, né, da aplicação, com as requisições, com o que o cliente vê, o que o cliente não vê, as relações entre as coisas. É uma visão do todo, mais completa. E se você demonstrar isso, você nem precisa seguir as regrinhas que eu estou colocando aqui. Tipicamente, com o esquema feito, aí a gente parte pra parte e que as pessoas enxergam que é uma entrevista de System Design, tá? As pessoas geralmente começam a estudar System Design e acham que a entrevista é só isso daqui. E, é claro, não vou negar, isso daqui é uma parte muito importante, mas a entrevista não é só isso. E é daqui que vem a piada que o arquiteto de software, ele fica ali desenhando caixinha e setinha. Esse é o emprego dele. E é uma piada justamente por isso. Que é o desenho da arquitetura de alto nível. Alto com L e não com U, né? Alto nível. Essa é a parte que você vai mostrar o seu vocabulário. Eu gravei um vídeo, eu espero que já tenha saído, que eu falei sobre building blocks em System Design. Naquele vídeo, era isso que eu queria te munir. Eu queria te dar munição para você conseguir entender quais são as partes que vão, as caixinhas que você vai desenhar numa arquitetura de alto nível. Essas caixinhas são o cliente, aí na frente do cliente, um load balancer, um F. Eu não vou explicar tudo isso aqui, tá? Tem outros vídeos no canal que eu falo sobre essas coisas. Um API Gateway, databases, cache, CDN, queues, os workers, a Blob Store. Tá, nessa é a parte que você vai demonstrar o seu conhecimento dos nomezinhos e das caixinhas, do vocabulário. E, honestamente também, nessa parte, talvez o entrevistador tente pescar se você só decorou essas coisas, ou se você entende essas coisas, ou se você já utilizou essas coisas, tá? Então, às vezes, pode ser interessante você largar, tipo, aqui eu vou colocar um Redis, né? Eu já utilizei Redis no passado e eu sei que funciona para solucionar esse problema, como exemplo de cache aqui. Aqui o Web Application Firewall a gente usou da Cloudflare. E é possível usar o WAF da Cloudflare mesmo utilizando outra cloud. Enfim, a arquitetura de alto nível também tem a ver com a sua compreensão do problema. E ela está intrinsecamente ligada ao fato de que você sabe o que você quer entregar para o seu cliente e o que você quer que o sistema produza como um todo. Depois dessa arquitetura de alto nível desenhada, vai estar quase acabando o seu tempo. A sua entrevista de System Design ela geralmente dura 1 hora e meia, no máximo, do máximo 2 horas. E aqui vai estar acabando o tempo. É aqui que o entrevistador vai botar uma certa pressão e vai falar, olha, como é que você melhora isso daqui? Vamos supor que seu banco de dados caiu, como é que você soluciona? Vamos supor que os usuários estão tendo um gargalo aqui, como é que você faz para melhorar? E essa pressão vai te levar a conversar sobre os trade-offs e a conversar sobre escala. Toda escolha que a gente faz na computação, ela vem com um determinado custo, né? Se não existissem trade-offs, ia ser a mesma solução para todos os problemas. Então, um determinado problema requer um determinado tipo de solução que vai ser mais adequada, nota, não perfeita, mais adequada para aquele tipo de problema. Eu falei que SQL é mais adequado para dados mais estruturados. Existem trade-offs em SQL. Notoriamente, um dos trade-offs de SQL é que ele pode tornar a escala a nível de escrita difícil. Por isso que sistemas com throughput muito alto utilizam NoSQL. Às vezes, eles até preferem utilizar NoSQL por causa do throughput mais alto e eles abrem mão das garantias ACID. Então, sempre existem trade-offs aqui, tá? E dentro desses trade-offs, a gente vai estar sempre conversando sobre um versus o outro, né? Um monolito versus um microserviço. Processos assíncronos versus síncronos. Teorema de CAP, né? Consistência versus availability versus disponibilidade e partition tolerance, né? Tolerância a particionamento de rede. Vamos estar sempre tentando identificar possíveis bottlenecks, palavra bonitinha em inglês para gargalos. Eu sempre tento trazer os termos em inglês e português, porque a nossa área ela é nativa do inglês e, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas que está estudando System Design
design, em muitos dos casos, está estudando para uma entrevista na gringa. Então eu farei um desserviço para vocês em não passar esses termos em inglês também, tá? Então às vezes as pessoas me criticam por utilizar muito termo em inglês ou anglicanismo, mas eu faço isso porque eu quero que você chegue numa entrevista de System Design e não dê um branco quando você pensa, putz, como é que eu falo gargalo em inglês? Gargalo em inglês é bottleneck, por isso que eu trago os termos em inglês. Como é que eu falo vazão a nível de banco de dados em inglês? Throughput, que eu sempre falo throughput. Quando você está numa entrevista de System Design em inglês, existem termos e terminologias que são interessantes também você entender, tá? Por exemplo, problemas conhecidos, né? O problema do N+1, o celebrity problem, questões sobre fan-out, né? São interessantes você saber essas coisas. Voltando aqui, sempre vai existir um trade-off entre consistência e corretude, né? Nem tudo precisa estar consistente em todos os determinados momentos. Se a gente abrir mão da consistência, às vezes a gente consegue ganhar em escala e vazão. Agora, tem coisas que não dá pra abrir mão de consistência. Transações bancárias não dá pra abrir mão de consistência. Agora, likes num vídeo de YouTube, você pode deixar o like, dá pra gente abrir mão de consistência, né? Tipo, quantos likes tem nesse vídeo? 100 likes, 200 likes, 300 likes? Se o número verdadeiro de likes for 301, só que pra você aparece o número 302, tem alguma diferença? Não tem, na prática não tem nenhuma diferença. Então a compreensão do problema, do que é importante nesse problema, nos leva a saber o que precisa ser preciso e consistente e correto e o que não precisa, o que dá pra ser meio mais ou menos, né? O que dá pra gente aceitar uma garantia base ao invés de uma garantia ACID. Bom, posto tudo isso daqui, uma entrevista de System Design é sobre, acima de tudo, como todas as entrevistas, comunicação. A sua capacidade de expor um raciocínio claro. É importante que você tenha um raciocínio claro, só que se você tiver o raciocínio e ele estiver na sua cabeça e você não conseguir expor, a outra pessoa não sabe que você tem esse raciocínio claro. Então, numa entrevista, o que eu recomendo é que você esteja sempre expondo aquilo que você está pensando, expondo o seu raciocínio, expondo sua linha de raciocínio, fazendo perguntas, faz sentido isso? Não faz sentido isso? Olha, eu tô pensando em ir por esse caminho, eu entendi corretamente isso daqui? Se você se comunicar bem, é meio caminho andado. A gente tem vários vídeos aqui no canal gratuitos sobre System Design, existem vários recursos na internet também gratuitos sobre System Design. Se você gostou desse conteúdo e você quer especificamente aprender mais sobre System Design comigo, eu tenho um curso de System Design onde eu vou te ensinar todos aqui os building blocks, né, banco de dados, SQL, NoSQL, Queues, Load Balancers, API Gateway, Networking, enfim, um monte de coisa, até a preparação para entrevista e algumas entrevistas na prática. Ainda tem aulas que estão saindo, tá? Eu notei que precisava gravar algumas aulas a mais, então tô gravando algumas aulas novas e adicionando aqui, todo mundo vai receber essas aulas, quem comprou antes ou não, enfim, todo mundo vai receber todas as aulas aqui. Se você quiser aprender mais sobre System Design numa preparação para entrevistas, tanto no Brasil quanto para gringa, isso daqui é para você. Claro, contanto que você goste da minha didática, né? Que você queira aprender comigo de fato. Existem diversas pessoas que ensinam isso na internet. Eu trabalhei por mais de um ano em cima desse curso, tá? A gente produziu com bastante cuidado. Por isso, se você comprar esse curso, você vai ter um mês para assistir aqui as aulas, decidir se você gostou e não gostou. Dentro desse um mês, você pode pedir reembolso, você recebe todo o seu dinheiro de volta. A gente sempre faz isso em todos os cursos aqui, porque eu só quero que você fique com o curso se fizer sentido, né? Senão, eu não quero seu dinheiro, tá bom? Se você quiser aprender comigo de uma maneira estruturada, com um curso completo que vai te colocar numa boa posição para ser entrevistado para System Design, para te ajudar, de repente, a conseguir uma vaga para gringa ou uma vaga difícil no Brasil, em grandes empresas, em Big Techs. O link pro curso vai estar na descrição, te dou um mês de reembolso. Se você não quiser também, não tem problema. A gente continua aqui seguindo com o nosso compromisso de criar bom conteúdo gratuito. Tudo que eu te ensinei aqui ainda é válido, você pode utilizar também tudo que eu te ensinei, como um mapa. Você pode pesquisar por outros vídeos aqui do canal. Se você não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, dá um subscribe aí, dá um follow e vai me acompanhando, vê se o que eu falo faz sentido. Vê se você acha que eu tenho capacidade para ensinar isso que eu tô ensinando, né? Espero que você tenha um bom senso crítico aí e te vejo na próxima.